pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. Se você gosta de literatura, então este canal é para você. Se inscreva, curta o vídeo e me conte aí nos comentários se você gosta de Clarice Lispector, porque neste vídeo vamos falar sobre mais um conto dela, deste livro Laços de Família. Eu estou aqui com o meu cafezinho, como vocês viram eu preparando. Aqui no canal já temos o conto Devaneios e Embriaguez de uma Rapariga e o conto Amor, que são os dois primeiros contos do livro. O próximo conto é o conto Uma Galinha, que eu também já li ele aqui no canal. Tem um vídeo em que eu leio ele completinho para vocês. Então eu não vou fazer um vídeo de resenha para este conto. É um conto curtinho, bonitinho. Se você só quiser ouvir eu lendo, vou deixar o link aqui da playlist deste livro Laços de Família. E o próximo conto que farei a resenha neste vlog, que é um vlog de leitura, vocês vão me ver lendo e eu vou comentando com vocês conforme eu leio e faço pesquisas a respeito do conto. Porque sim, os textos de Clarice eu preciso de pesquisa, porque nem sempre eu compreendo tudo o que ela quer me dizer. E o próximo conto é A Imitação da Rosa. Ele tem 20 páginas, é um conto bem grandinho comparado aos outros. Ele começa na página 34 e vai até a página 54. E farei a leitura dele. Mal comecei o conto, aqui na primeira página, eu já achei um trecho assim que foi um pouco marcante. A gente tem a personagem aqui principal, a gente ainda não tem o nome dela. Ela vai sair com o marido chama Armando, para jantar com outro casal de amigos deles, a Carlota e o João. E ela tá lá narrando pra gente como vai ser esse encontro e ela diz o seguinte: há quanto tempo não via Armando enfim se recostar com intimidade e conversar com um homem. A paz de um homem era, esquecido de sua mulher, conversar com outro homem sobre o que saía nos jornais. Enquanto isso, ela falaria com Carlota sobre coisas de mulheres, submissa à bondade autoritária e prática de Carlota, recebendo enfim de novo a desatenção e o vago desprezo da amiga, a sua rudeza natural, e não mais aquele carinho perplexo e cheio de curiosidade. E vendo enfim Armando esquecido da própria mulher, e ela mesma enfim voltando à insignificância com o reconhecimento, como um gato que passou a noite fora e como se nada tivesse acontecido, encontrasse sem uma palavra um pires de leite esperando. Achei essa parte assim meio pesada, assim, sabe? Meio tocante. Que dá a entender que fazia muito tempo que ela não saía com o marido e agora que ela estava de novo bem, eles iriam sair. Agora o que é esse bem, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com eles, eu vou descobrir provavelmente lendo. Acabei de ler outro trecho aqui que me fez concordar com a personagem, o nome dela é Laura. Ela tá lá ainda se arrumando para poder sair, né, com o marido para ir a esse jantar.
E ela se lembra que ela não tomou seu copo de leite, porque o médico disse para ela nunca ficar de estômago vazio, para ela sempre tomar um copo de leite entre as refeições, para ela não ter ansiedade. Aí ela se esqueceu de tomar esse copo de leite e foi lá tomar. Aí ela pensa o seguinte, e eu concordo 100% com ela, por ser uma pessoa que tem ansiedade. O embaraçante é que o médico parecia contradizer-se quando, ao mesmo tempo que recomendava uma ordem precisa que ela queria seguir com o zelo de uma convertida, dissera também: abandone-se, tente tudo suavemente, não se esforce por conseguir, esqueça completamente o que aconteceu e tudo voltará com naturalidade. Ou seja, né, para quem tem ansiedade, lhe é dado algumas regras para ela seguir, para ela não ter essas ansiedades. Porém, ao mesmo tempo, não é para você seguir regras, é para você viver com leveza, viver com tranquilidade, não se apegar aos detalhes. Como? Como? Alguém me diz, se não é para você fazer isso para você não ter ansiedade, mas ao mesmo tempo não é para você pensar que você não é para fazer isso. É confuso, gente? É complicado. Quem não tem ansiedade não faz ideia de como é difícil. Não está claro o que aconteceu com Laura, mas me dá a impressão de que ela foi internada. Então agora ela diz que ela está bem, mas ela passou um tempo longe se tratando. Pelo menos esse é o entendimento que eu tive até agora. Ainda não tenho certeza. Porém, tem umas partes aqui para mim que soam muito como ironia. Não é exatamente isso que a autora quer nos dizer. Por exemplo, a Laura, ela ficou esse tempo não bem, né? Ela estava doente porque ela tinha umas ansiedades, não vou chamar de ansiedades negativas, mas anseios por algo. E esses anseios tirou ela da caixa em que antes ela vivia. Então ela passou a não dormir muito bem, ela tinha muitas ideias, muitos pensamentos e parecia que ela era uma super-humana. E isso começou a preocupar o marido. E agora, depois, né, que ela se tratou e que agora ela está bem, esse bem sempre é colocado aqui entre aspas, tá? Ela é dita assim o seguinte, por isso que eu sinto que é bem uma ironia essa parte de ela estar bem, dela estar lá no casamento dela, com o marido dela, naquela rotina que ela tanto gosta. Esse gostar também me soou meio irônico. Voltara tão completamente agora, todos os dias ela se cansava, todos os dias seu rosto decaía ao entardecer. E a noite então tinha sua antiga finalidade. Não era apenas a perfeita noite estrelada. E tudo se completava harmonioso. E como para todo o mundo, cada dia a fatigava, como todo o mundo, humana e perecível. Não mais aquela perfeição, não mais aquela juventude, não mais aquela coisa que um dia se alastrara clara como um câncer à sua alma. Pois, graças a Deus, ela não vivia num ambiente que exigisse que ela fosse mais arguta e interessante. E até do ginásio, que tão embaraçosamente exigira que ela fosse alerta, ela se livrara. Que importância tinha? No cansaço havia um lugar bom para ela, o lugar discreto e apagado de onde, com tanto constrangimento para si e para os outros, saíra uma vez.
mas como ia dizendo, graças a Deus voltara. Então me passa muito a sensação de que em algum momento ela tentou fugir daquela vida que ela está e agora ela voltou, trouxeram ela de volta. Mas isso não significa que essa vida em que ela está é a vida que ela queria, que é a vida que realmente a deixa feliz, porque aqui me fala muito que ela se sente feliz e satisfeita com o cansaço, com o semblante decaído, com aquela rotina de todos os dias. Ela fala muito sobre essa amiga Carlota dela, que tá sempre criticando ela, mas me passa muita sensação de que a Carlota é uma mulher livre. Apesar de estar lá no seu casamento, casada, ela é livre enquanto a Laura tá presa. E me passa a sensação de que a Carlota talvez tenta alertar ela de um jeito que a Laura não recebe muito bem, porque colocaram como obrigação de que ela tinha que estar nesse lugar de mulher cansada, nessa rotina, vivendo longe daquela perfeição sonhada antes. É essa sensação que o conto está me passando, tá, gente? Até agora eu li pouquinho, eu li 6 páginas e dessas 6 páginas eu já captei tudo isso. Terminei o conto e confesso que esse é o meu favorito até agora. Porém, eu não entendi o final. Vou ter que fazer algumas pesquisas. Vou resumir o que eu li depois que eu conversei com vocês. A Laura, ela tem um vaso de rosas na sala. Ela tá lá sentada esperando o tempo passar, porque ela também estava cansada. Então ela tá lá descansando e ela vê o vaso de rosas que ela havia comprado na feira. E ela só comprou porque o vendedor insistiu que ela comprasse. Então na hora ela tem a ideia de dar aquelas rosas para Carlota. Então ela vai pedir para Maria, sua empregada, que vai embora daqui a pouco, levar as rosas para Carlota. Aí ela fica um tempo assim dando risada, se achando divertida, porque ela vai até a casa da Carlota jantar lá com o marido. E ela poderia levar as rosas, mas ela prefere mandar a empregada só para ela dizer para Carlota que ela achou as rosas muito bonitas e queria dar de presente para Carlota. E ela fica um tempo incomodada também com a beleza das rosas. Quando Maria vem, ela fala para Maria, leva as rosas para Carlota. Aí ela vai fazer o embrulho das rosas, ela se arrepende, porque as rosas são tão bonitas e são dela, e ela não queria se desfazer das rosas. Então ela entra numa guerra consigo mesma, afinal as rosas são dela, é um direito dela ter as rosas. Ela só comprou porque o vendedor insistiu e algo tão bonito que era dela, era a primeira vez que algo tão bonito era dela. Isso é bem insistido aqui no texto. Mas ela já prometeu que ia dar para Carlota. Ela poderia tirar uma rosa só para ela e dar as outras, mas ela fica tão presa nessa guerra dentro dela por conta dessas rosas. Ela fica arrependida de ter tido a ideia de dar as rosas, mas ao mesmo tempo ela já disse que ia dar as rosas, então ela não consegue voltar atrás. E quando ela se dá conta, a Maria já saiu com as rosas dela. E ela fica sentada, desanimada no sofá, pensando nas rosas. Então ela resolve imitar a rosa. Ela tem que se arrumar, então ela vai colocar o vestido marrom dela, que tem uma golinha bege. E ela pensa em colocar um camafeu para decorar o vestido, para ela ficar ainda mais bonita. E ela deveria estar se arrumando, tomando banho e se arrumando para esse jantar, afinal o marido logo ia chegar, mas ela se perde no tempo, fica sentada na sala, escurece, o marido chega sempre com uma expressão meio ansiosa e preocupada, e assim que ele coloca os olhos nela, ele segura um sorriso de alívio e ela sempre percebe isso. A impressão que me dá é que Laura em algum momento tentou tirar a própria vida. Aqui é dito que sempre que o marido dela chega e vê ela, é como se ele se sentisse aliviado por não ter chegado tarde demais. Então eu cheguei a essa conclusão de que a Laura tentou em algum momento tirar a própria vida e agora ela está bem. O final eu não entendi muito bem, porque o marido chega,
Ele olha para ela, vê que ela tá bem, que ela tá ali sentada no sofá, e em vez dela dar aquele sorriso que ela sempre dá para ele se sentir em paz, né, de que ela está bem, ela fala: voltou, Armando, voltou. Aí ele pergunta: voltou o quê? Aí ela diz: não pude impedir, foi por causa das rosas. E o final do conto é o seguinte, olha. No instante seguinte, desviou os olhos com vergonha pelo despudor de sua mulher, que, desabrochada e serena, ali estava. Mas de súbito a tensão caiu. Seus ombros se abaixaram, os traços do rosto cederam e uma grande pesadez relaxou. Ele a olhou envelhecido, curioso. Ela estava sentada com o seu vestidinho de casa. Ele sabia que ela fizera o possível para não se tornar luminosa e inalcançável. Com timidez e respeito, ele a olhava, envelhecido, cansado, curioso, mas não tinha uma palavra sequer a dizer. Da porta aberta, via sua mulher que estava sentada no sofá sem apoiar as costas, de novo alerta e tranquila como num trem que já partira. E termina o conto. Eu não entendi muito bem o que voltou. Será que foi a ansiedade dela ou talvez a depressão dela? Eu não sei, eu vou fazer uma pesquisa e trago aqui para vocês, mas é um conto muito bom, é gostoso de ler. Geralmente eu tenho um pouco de dificuldade de fluxos de consciência, e a Clarice, ela escreve muito assim, né, com vários fluxos de consciência. Mas neste aqui eu não me distraí nenhuma vez, foi bem agradável a leitura. Agora eu preciso entender este final, o que voltou, o que aconteceu, o que ele reconheceu nela naquele instante em que ele chega em casa. Eu encontrei este ensaio de Marcos Martins, um ensaio sobre o conto A Imitação da Rosa, de Clarice Lispector. Ele tem 15 páginas. Eu vou ler e ver se esse ensaio me traz alguma luz. Também encontrei esse artigo de Cleusa Rio Passos, O Desejo e a Obra Literária. Aqui ela fala um pouco sobre alguns contos da Clarice e cita A Imitação da Rosa. Também é um texto interessante para ser lido. Bom, pessoal, eu fiz as minhas leituras aqui a respeito deste conto. Eu cheguei à conclusão de que não há exatamente uma resposta. É um conto em que faz o leitor pensar, principalmente o leitor interpretar o final. O pouco que eu li aqui, nesses 2 artigos que eu mostrei para vocês, eu observei umas coisas que eu não tinha notado enquanto eu lia. Uma das coisas é que parece que a Laura, ela tá o tempo todo entoando um mantra que a mantém no eixo. Tanto que você vai lendo, ela fica narrando para você o tempo todo tudo que ela tem que fazer. Então ela já começa o conto dizendo que ela tem que tomar banho, ela tem que colocar o vestido marrom de gola bege, ela tem que estar pronta para quando o marido dela chegar. Os dois vão entrar no ônibus, os dois vão até, né, a Carlota e esqueci o nome do marido dela, porque aqui só ela que tem destaque, o marido dela não tem destaque, o João. Eles vão até a Carlota e o João para poder jantar com eles. Aí ela vai observar o marido relaxado, ela vai estar ali fazendo coisas de mulheres com a amiga dela. E o tempo todo que ela foge desses pensamentos, algo que ela observa, algo que ela vê, ela recobra isso e narra de novo que ela precisa tomar banho, ela precisa estar pronta. Então é como se ela estivesse dizendo um mantra para ela se manter naquele eixo. E algo que é bem claro, que a Laura, ela se esforça para não ter uma recaída. Eu entendi aqui, como eu falei para vocês, que ela pode ter tentado algo contra a própria vida, que ela pode ter ficado internada. Nada disso aqui é dito dessa forma, mas me levou a entender isso. Então, nos artigos que eu li, é dito muito que a Laura pode ter tido um episódio de loucura. Então, ela evita sair do eixo para ela não voltar a ter aqueles pensamentos de antes. Mas essa loucura
pode ser não um transtorno mental ou algo assim, pode ser só uma mulher querendo fugir daquilo, porque estes contos da Clarice, eles são bem essa narrativa de mulheres insatisfeitas, porém sem poder expressar essa insatisfação e elas tendo que se colocar naquela situação, cumprindo expectativas que foram dadas a elas. É essa a linha, né, destes contos. Então aqui temos uma Laura que vê na Carlota sua amiga que é bem mais solta, bem mais divertida, fala o que pensa. Ela até fala que a relação da Carlota com o marido é diferente da dela com o Armando. Então a Carlota é meio que o desejo da Laura do que ela gostaria de ser, mas ela não pode ser, ela tem que se policiar o tempo todo. Então esse episódio de loucura que ela pode ter tido, pode ter sido isso, uma mulher se rebelando. Só que não deu muito certo, ou deu, mas aí foram lá e trouxeram ela de volta. Temos o marido dela aqui, né, que toda vez que chega em casa, vê como ela tá, aí ele se sente aliviado ao ver que ela está bem. Então esse bem pode ser tipo, ela tá ali onde ela deveria estar e não onde ela gostaria de estar. Algo que é dito também, que a Laura mesmo diz que ela é chatinha, que nem todas as pessoas têm muita paciência com ela e ela tende a repetir muito as coisas, repetir muito as falas dela. Temos exemplo aqui quando ela conversa com a Maria, para Maria levar as flores para Carlota, ela diz exatamente o que a Maria tem que fazer e logo em seguida ela começa a repetir. E a Maria diz para ela, não, já entendi, vou fazer isso. Me passou muita sensação de alguém que tem TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, de que tem que repetir as coisas em um certo número de vezes. Ela me passou essa impressão lendo todos os seus pensamentos, que ela repete muito as coisas como se você ainda não tivesse entendido, ou ela sentisse essa necessidade de que ela precisa repetir para entrar na cabeça, talvez. Algo que eu li em um dos artigos diz o seguinte: Laura procura sistematizar de um modo ou outro sua existência vital, criando regras para suas emoções, se policiando para se encaixar em um espaço. Tanto que a maior epifania dela é exatamente porque ela vê as rosas e a partir do momento que ela sente algo, ela vê as rosas, ela acha as rosas bonitas. Dali a pouco ela repete, nossa, que bonita. Não, elas são realmente muito lindas. Que rosas lindas. Ela fica assim o tempo todo sentindo e de repente do nada ela decide se livrar das rosas, como se ela não quisesse sentir. Ela está se policiando para não sentir, porque sentir causa um desconforto e leva ela para outro lugar do qual ela está tentando fugir. E tudo rui para Laura quando ela não consegue tomar a decisão entre ficar ou não com as rosas. Ela quer as rosas, mas ao mesmo tempo ela não quer sentir. Mas ela já disse que ela ia dar as rosas. Então ela não consegue falar não, mas ao mesmo tempo ela quer ficar com as rosas. Então ela entra nessa guerra e quando vê as rosas vão embora e tudo rui, porque aí ela começa a sentir ainda mais a perda das rosas. E quando ela diz para Armando, né, voltou Armando, quando o marido dela chega, ela fala, voltou Armando. Esse voltou aqui, pelo que eu entendi, é a loucura. Ela voltou a sentir, a pensar, a estar naquele estado anterior em que ela não estava bem e agora ela estava nesse estado de novo. Por isso que é dito aqui no final, né, que o Armando da porta, ele via sua mulher que estava sentada no sofá sem apoiar as costas, de novo, alerta e tranquila como num trem que já partira. Então ela volta para aquele estado em que ele temia que ela voltasse e que ela estava lutando para não voltar. É meu conto favorito até o momento do livro. Eu tinha gostado muito do Devaneios e Embriaguez de uma Rapariga. Eu gostei do conto Amor, mas não tanto quanto o primeiro. Mas agora a Imitação da Rosa é o meu favorito. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Se alguém tiver mais algum ponto a respeito deste conto, comenta aí embaixo, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!